É uma catástrofe em proporções cósmicas. Um asteroide do tamanho de uma cidade cai sobre a Terra. Os dinossauros e 75% de toda a vida na Terra estão condenados. E tudo isso acontece em apenas 24 horas. Talvez seja um dos dias mais importantes na história da Terra. Agora, por meio de experimentos de alta octanagem, a ciência tenta desconstruir o que aconteceu. Segundo por segundo, minuto por minuto, no último dia de vida dos dinossauros. 24 horas após o impacto do asteroide. É um lindo dia no final da Era Cretácea, há 65 milhões de anos. Aqui, onde é o atual estado do Colorado, os dinossauros imperam. Eles dominam todos os continentes há mais de 100 milhões de anos. Porém, eles não estão sozinhos. Pequenos mamíferos, nossos próprios ancestrais, evitam chamar a atenção. E os oceanos estão repletos de vida. Mas tudo isso está prestes a mudar. Um asteroide está se aproximando da Terra a uma velocidade de 65 mil quilômetros por hora. Este não é um asteroide qualquer. 10 quilômetros de diâmetro. Aproximadamente do mesmo tamanho de Washington, a capital americana. Quando atingir a superfície do oceano, a parte superior ainda estará a 9 mil metros, quase a altitude de cruzeiro de um Boeing 747. E chega a pesar aproximadamente 1 trilhão de toneladas. O destino faz o tempo correr. Não há escapatória para o que vai acontecer nas próximas 24 horas. O planeta nunca mais será o mesmo. Impacto. Este momento único desencadeia uma série de eventos que jamais se viu na história da Terra. Os cientistas batizaram de extinção KT, o apocalipse dos dinossauros. Mas ninguém sabe ao certo como tudo isso aconteceu. O que exatamente matou os dinossauros? A poeira? O impacto? O calor? Ou outros fatores? E como alguns animais conseguiram sobreviver? Para entender as forças liberadas segundos após o impacto, precisaremos criar nosso próprio Big Bang. Na verdade, as máquinas escavadoras são... No deserto do Novo México, uma equipe está pronta para fazer exatamente Toda isso. essa plataforma vai descer. Com quase 2,5 toneladas de bomba. Tá legal, entendo. O astrônomo Dan Durda está aqui para estudar a violenta liberação de energia e usá-la como um modelo reduzido da extensão KT. Que forças são liberadas em milissegundos após o impacto? Como elas se comportam? E o que as torna tão mortais? Esta é, sem dúvida, uma oportunidade única para coletar dados e simplesmente testemunhar a energia de um evento como este. É a primeira vez que Durda observará uma explosão dessa magnitude. É uma oportunidade única para coletar informações necessárias. Para simular o poder de explosão do asteroide,
A equipe usa nitrato de amônio e óleo combustível. A explosão será desencadeada pelo C4, um explosivo plástico. Começa a contagem regressiva de 30 segundos. Quase lá. No depósito, a equipe se prepara para o impacto. Carregando, acelerando. Preparar para a contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Caramba, incrível. Veja os fragmentos. Que bela nuvem de fragmentos. Olha só, é uma cratera. Bom trabalho, pessoal. Excelente. Foi uma bela explosão. Eu sinto que agora presenciei um impacto, a formação de uma cratera. O mais próximo que chegarei em toda a minha vida, sem dúvida. Bela explosão e uma maravilhosa nuvem de fragmentos. Câmeras de alta velocidade mostram o que Durda não consegue ver a olho nu. As forças produzidas por uma repentina explosão de energia, como o impacto de um asteroide. Um clarão inicial. O material explosivo é vaporizado. Passa do estado sólido para o gasoso. Em milissegundos, uma onda de choque se torna visível. Viajando 10 vezes mais rápido do que a velocidade do som, a onda precede a nuvem de fragmentos lançada do marco zero da explosão. Uma explosão supersônica é gerada, forte o suficiente para estourar o tímpano e danificar os tecidos pulmonares por centenas de quilômetros. Entretanto, o som não é nada quando comparado à onda de choque. Em menos de 6 milissegundos, ela percorre 24 metros. Aqui, a onda de ar comprimido é tão forte que pode matar um ser humano. Se este modelo for preciso e imaginarmos na proporção do impacto como as forças do asteroide foram liberadas, então, há 65 milhões de anos, enormes ondas de choque também se propagaram em todas as direções, segundo cientistas, a 19 quilômetros por segundo. Acho que literalmente teríamos ouvido este som. Teríamos sentido a atmosfera se mover e comprimir em qualquer ponto do planeta. A força de explosão das ondas de choque é tão poderosa que qualquer criatura num raio de 160 quilômetros morreria nos primeiros 10 segundos. Instantaneamente destruída pela força. Muito antes de qualquer fragmento alcançá-la. Existe somente uma explosão realizada pelo homem que chega perto de representar o impacto de um asteroide. A da bomba atômica. No entanto, com 100 milhões de megatoneladas, o impacto do asteroide KT faz qualquer explosão nuclear parecer irrisória. Se os Estados Unidos e a Rússia explodissem todas as suas armas nucleares de uma só vez, ainda assim, a explosão que matou os dinossauros seria 10 mil vezes mais poderosa. A energia liberada equivaleria à explosão de uma ogiva de 1 megatonelada a cada 5 quilômetros quadrados do planeta. A explosão de Durda no deserto começou a nos dar uma noção das forças de uma explosão dessa proporção. Porém, não nos dá nenhuma informação acerca da balística da colisão. Qual foi o procedimento da trajetória de um asteroide do tamanho do Monte Everest nesse evento, nos segundos
e minutos após o impacto. Em Palo Alto, na Califórnia, o asteroide KT está prestes a atacar novamente. Essa poderosa arma localizada no Laboratório de Impactos de Hipervelocidade da NASA Ames permitirá que o geólogo planetário Peter Schultz observe com segurança e em escala reduzida a dinâmica do impacto. Este é um tipo especial de arma. É diferente de um fuzil comum. Um fuzil só alcança cerca de 700 metros por segundo. Não é rápido o bastante. Esta arma é muito mais veloz. Em questão de minutos, a arma utilizará uma combinação de gás hidrogênio e pólvora para acelerar esta diminuta bala de vidro. 4 trilhões de vezes menor que a rocha que matou os dinossauros, o asteroide em miniatura vai causar um impacto a mais de 22.500 km por hora. A diferença entre este impacto e o de grande escala, como o da cratera de Chicxulub, é gritante. Por outro lado, dá para termos uma ideia. Só é preciso diminuir a velocidade das sequências para entender o que realmente aconteceu. Para isso, eles vão usar uma série de câmeras de alta tecnologia, capazes de gravar até 1 milhão de quadros por segundo. Dentro da câmara de impacto está o alvo. A areia vai substituir o marco zero da explosão há 65 milhões de anos. Os cientistas acreditam que a localização exata do impacto, um mistério que durou anos, seja a península de Yucatán, no México, na cidade de Chicxulub. Schultz tem estudado a forma e a estrutura dos elementos da região e acredita que o asteroide veio do sudeste a aproximadamente 30 graus. É um detalhe perigoso. O ângulo determina a trajetória dos fragmentos nos segundos que sucedem o impacto do asteroide. Tá legal? Estão prontos? Prontos. Muito bem. As exposições são críticas. A iluminação precisa ser perfeita. Uma precisa ser eliminada e a outra precisa ficar boa. Armados e confinados. 20 segundos para o impacto. Vamos começar. Rodando. 3, 2, 1. Disparou. Puxa para cima. Quero dar uma olhada nisso. Nossa. Schultz vê o que tanto esperava. Maravilhoso. Aquilo é fantástico. Demais. Olhe só para isso. É incrível. Dá um zoom para baixo. Muito bom. É incrível a quantidade de energia gerada no início. Dentro da câmara, a ação só é visível em câmera lenta. Mesmo assim, os projéteis são rápidos demais para serem vistos. Mesmo assim, seus efeitos são impressionantes. Um clarão surge em menos de 1 milésimo de segundo, sinalizando a liberação de energia e calor como parte do projétil, e o alvo é atingido. É uma explosão de puro plasma, um gás ionizado supercarregado, a uma temperatura de 4.700 graus Celsius. Se imaginarmos isso nas proporções gigantescas do asteroide, a explosão de plasma seria tão forte que poderia cegar os dinossauros a quilômetros de distância do Marco Zero. O asteroide, 1 trilhão de toneladas de rocha, transformado em gás em menos de 1 segundo. É tão quente, transforma rocha em vapor. Um gás extremamente quente. Pode atingir temperaturas de 3.700 a 4.700 graus Celsius. É quase a temperatura do Sol. Ele simplesmente vaporiza a superfície. E agora temos todo esse material fundido e mais gases sendo liberados. Em Chicxulub, a superfície é uma continuação rasa do oceano,
algo em torno de 90 metros de profundidade. Se as observações desses experimentos forem válidas, então, em apenas um centésimo de segundo, bilhões de litros de água evaporam em enormes geysers de temperaturas escaldantes. Os modelos revelam algo mais. A trajetória do impacto na superfície a 30 graus lança uma espiral de chama diretamente para frente. Esse efeito chama-se Rooster Tail. Se os modelos estiverem corretos, essa explosão de vapor d'água superaquecido e rochas vaporizadas atravessa o céu a uma velocidade de mais de 64 mil quilômetros por hora, provocando a morte de quase tudo que estiver no caminho. E o mais importante, se Peter Schultz estiver certo e se o asteroide veio mesmo do Sudeste, isso poderia nos dizer quais criaturas estão prestes a serem extintas. A América do Norte teria sido o alvo. Todos aqueles fragmentos muito quentes e em alta velocidade teriam ido exatamente na nossa direção, ou seja, na América do Norte. Em outros 60 segundos, a onda percorre o Golfo do México. São aproximadamente 970 quilômetros. E atinge terra firme, destruindo tudo que está em seu caminho. Mas esta é apenas uma amostra do que o asteroide tem reservado para o planeta. Criaturas a milhares de quilômetros do marco zero da explosão. Aniquiladas por uma onda de explosões em massa. E pulverizadas por temperaturas tão quentes quanto a superfície do Sol. A força do impacto está abrindo uma enorme cratera no fundo do oceano, lançando ao céu rochas vaporizadas e fragmentos. No centro de testes da NASA, todo o procedimento termina em 1/10 de segundo. No Novo México, uma chuva de fragmentos oriundos da cratera cai por mais de 10 segundos. Ajustando a linha do tempo às dimensões do verdadeiro impacto do asteroide, torna-se uma questão de minutos. É uma explosão incomparável a qualquer outra na história. Mas o tempo deteriorou seus efeitos e ocultou seus vestígios. Para entender o que pode ter acontecido nos minutos de destruição após o impacto, precisamos observar uma cratera recém-formada. Tá legal, vamos ver o que temos aqui. Dan Durda está prestes a fazer isso. Olhem só isso. Estou vendo um belo rebordo naquela cratera. Parece mesmo uma versão em miniatura da cratera de um meteoro. A partir de uma explosão de apenas 2.300 quilos de explosivos, fragmentos são lançados pelo deserto. Um campo mortal e ameaçador, feito de rochas. É um análogo perfeito aqui na Terra das verdadeiras crateras planetárias. Nós poderíamos ser os astronautas do Apolo, andando em direção ao rebordo da cratera da Lua. Chicxulub teria sido muito mais potente se transformássemos metros em quilômetros. Esta cratera aqui tem 15, 18, 21 metros de diâmetro. A cratera de Chicxulub teria provavelmente 90, 100 quilômetros de diâmetro. É quase impossível de se imaginar o tamanho dos fragmentos que caíram do céu há 65 milhões de anos, se aumentarmos as dimensões proporcionalmente. Os blocos que temos aqui ao nosso redor não seriam do tamanho da minha mão, seriam blocos do tamanho de prédios. Há 65 milhões de anos, mais de 4 vezes 10 elevado a 9 metros cúbicos de pedaços enormes de corais fossilizados, calcário e granito, o suficiente para preencher o Grand Canyon 38 vezes, teriam caído do céu, dizimando todos os seres vivos que estivessem a uma distância de até 1.500 quilômetros. "25 segundos após o impacto, as crescentes e destruidoras ondas de choque, a uma velocidade de 19 km por segundo, estão agora a 500 km do marco zero. Onde essas forças de destruição vão parar? Até onde vai essa onda de morte?
65 milhões de anos após o impacto, a 2.500 quilômetros do Marco Zero, o paleobotânico Kirk Johnson está no Colorado em busca dos fragmentos gerados pelo impacto do asteroide. É como procurar uma agulha num palheiro. Estamos procurando uma camada de rochas que tem poucos centímetros de espessura na superfície da Terra, e a superfície tem quilômetros de espessura. Ele encontrou o que procurava. Uma linha escura na camada de sedimentos. Um marcador geológico chamado pelos cientistas de limite KT. Estou delimitando o limite KT com os dedos. Aqui tem um pouco mais de 2,5 centímetros de espessura, talvez uns 5 centímetros. E o pó que está entre meus dedos foi lançado do México 66 milhões de anos atrás. Mas existem mais pistas a respeito do alcance da destruição. Uma das características mais marcantes do limite KT é a presença de elevadas concentrações do elemento irídio. O irídio é um metal de transição muito raro na superfície da Terra, porém relativamente comum em asteroides e meteoritos. O irídio é a indicação do impacto de um asteroide. No início dos anos 80, um grupo de cientistas descobriu grandes concentrações de irídio dentro do limite KT. Chegaram à conclusão de que essa camada representava não somente o fim da era dos dinossauros, mas também o impacto de um grande asteroide. O irídio foi a prova cabal de um cataclismo global. O trabalho minucioso de Kirk Johnson resultou em outra grande descoberta. De acordo com as provas que ele encontrou, o asteroide não caiu na Terra há 65 milhões de anos. Uma nova datação da camada sugere que o impacto pode ter ocorrido um pouco antes. Essas datas para o limite KT ficam em torno de 66 milhões de anos. E teremos datas precisas e exatas em até 20 mil anos. Então nós poderemos realmente dizer daqui a 20 mil anos quando este evento aconteceu. E o que é extraordinário em relação a esta camada é que eu posso encontrá-la em Wyoming ou na Dakota do Norte, em Saskatchewan ou em Alberta, na Nova Zelândia, posso encontrá-la no oeste da Índia, no fundo do Oceano Atlântico ou do Pacífico. É uma camada de rochas espalhada pelo mundo, a prova física concreta do asteroide que atingiu o México. Apesar da maioria dos dados ser da América do Norte, uma pergunta não quer calar. Como os fragmentos de rocha chegaram ao outro lado do globo? Para responder essa pergunta, temos que voltar ao dia do juízo final, há 65 milhões de anos. Tempo. 1 minuto desde o impacto. A colisão abriu um enorme buraco na superfície da Terra. Os experimentos que vimos até agora sugerem que um grande volume de água do mar tenha sido deslocado, desencadeando outra força mortal. Um mega tsunami. A maioria dos tsunamis é resultante de maremotos. Uma placa se desloca. O fundo do mar se eleva repentinamente. Bilhões de litros de água são lançados para cima, dando origem a ondas de 10, 12 metros de altura. No entanto, os megatsunamis são 10 vezes mais altos e não são causados por maremotos. Podendo chegar a uma altura de até 300 metros, os megatsunamis são causados por deslizamentos de terra e impactos de asteroides. Eventos que deslocam um enorme volume de água. De acordo com um novo modelo computadorizado, o impacto do asteroide em Chicxulub cria uma onda de 90 metros que se propaga em todas as direções da superfície do oceano. Segundo o modelo, esse é só o começo. Passados mais 30 segundos, o buraco largo e profundo no meio do oceano, com mais de 28 quilômetros de profundidade e 112 quilômetros de diâmetro, torna-se instável. As paredes sucumbem e a cratera se expande.
Em 90 segundos, bilhões de litros de água são lançados de volta para a cratera. As torrentes ondulantes a reabastecem. As cascatas se chocam no centro, formando uma coluna imponente de 38 quilômetros de altura. Com o passar do tempo, a água volta a deixar a cratera, dando origem a um segundo tsunami ainda mais poderoso, talvez com 300 metros de altura. Uma onda como essa poderia invadir e inundar até 320 quilômetros da costa do Golfo, afogando tudo que estivesse no seu caminho. Mas o pior ainda está por vir. Tempo: 5 minutos após o impacto. As ondas sísmicas provocadas pelo asteroide percorrem o planeta. Elas dão a volta no globo em menos de 1 hora e deflagram grandes terremotos. Uma pessoa teria sentido terremotos de magnitude 10 ou 11 ou 12 nas redondezas, bastante devastador nesse ponto de vista. Um terremoto de magnitude 12 é 3.000 vezes mais forte que os piores tremores já registrados na história. É poderoso o bastante. Grandes porções da plataforma continental poderiam entrar em colapso e provocar tsunamis ainda maiores. Os desastres desencadeados pelo impacto estão se acumulando. Mega tsunamis, terremotos globais, deslizamentos de terra. Porém, isso tudo ainda não é o suficiente para exterminar os dinossauros. 40 minutos após o impacto. Substâncias da cratera, restos do asteroide e toneladas de partículas estão sendo expelidas na estratosfera. Cerca de 10% desse material se movimentam tão depressa que atingem a velocidade de escape e saem voando pelo espaço para nunca mais serem vistos. Mas os 90% restantes estão prestes a causar outra catástrofe. A cada minuto que passa, os fragmentos se dispersam em todas as direções na órbita baixa da Terra. Em menos de 1 hora, a gravidade começa a puxá-los de volta para a atmosfera. Aqui, as partículas ainda passam por outra transformação. As rochas vaporizadas se condensam em minúsculas partículas chamadas tectites. Atualmente, essas partículas escuras, de formato esférico ou em halteres, podem ser encontradas dentro do limite KT no mundo todo. Há 65 milhões de anos, elas iluminaram o céu como 1 trilhão de estrelas cadentes. Alguns acreditam que todo esse material superaquecido na atmosfera tenha criado um súbito pulso térmico, temperaturas escaldantes, aquecendo toda a superfície da Terra. Os grandes animais terrestres, inclusive a maioria dos dinossauros, teriam sido incapazes de sobreviver ao calor. Os pulmões entram em colapso, a pele resseca, os dinossauros morrem. Horas após o impacto, a maioria das espécies de dinossauros está fadada à extinção. Mas, de alguma forma, nem todos os animais sucumbem ao inferno apocalíptico. A vida na Terra não chegou ao fim. Como isso é possível? Dez horas após a queda de um enorme asteroide na Terra. O impacto provocou uma onda de destruição. Desencadeou ondas de choque, terremotos e mega tsunamis. Durante horas, o planeta foi aquecido por fragmentos em altas temperaturas. À medida que essa nuvem de fragmentos transportada pelo ar começa a esfriar, a destruição continua.
Dan Durda mapeou os tipos de incêndios florestais ao redor do planeta, baseado no local do impacto, na quantidade de partículas lançadas ao céu e nas prováveis trajetórias dessas partículas aquecidas. Se ele estiver certo, então esta é uma catástrofe de proporções globais. E as criaturas que sobreviveram à destruição até o momento serão dizimadas em breve. Agora, os cientistas do Laboratório de Incêndios em Santo Antônio, no Texas, estão procurando pistas de como alguns seres vivos sobreviveram às temperaturas escaldantes. Os dados dos sensores de temperatura no modelo florestal podem nos dar a resposta. 15 segundos após o início da explosão de calor, a onda de calor eleva a temperatura da superfície para 815 graus Celsius. A 13 centímetros abaixo do solo, dentro de um dos abrigos de teste, a temperatura subiu para somente 42 graus. A 25 centímetros abaixo da superfície, subiu somente 35 graus. Ambas temperaturas suportáveis. Foi assim que algumas espécies conseguiram sobreviver? Se enterrando no solo? Os resultados do teste na fornalha parecem reforçar a ideia de que animais e plantas que conseguiam se abrigar ou que já viviam embaixo da superfície teriam provavelmente conseguido sobreviver. Se você observar a vida na ótica de um pequeno mamífero, existem muitos lugares onde pode se abrigar. Você não precisa ter habilidades de se enterrar para habitar uma toca e nem precisa ser um habitante natural de tocas para ser capaz de sobreviver em tocas subterrâneas. Existem muitos buracos feitos por outras coisas, ou por árvores que caem ou por rochas que sofreram transformação, etc. Outros animais de pequeno porte poderiam sobreviver do mesmo jeito. Muitos répteis e anfíbios se enterram para fazer ninho, para hibernar ou para ficar inativos. Às vezes, a quantidade de solo entre o animal e a superfície pode chegar a alguns centímetros ou até a alguns metros. Então, essa camada de solo, bolsões de ar, raízes e pedras formam uma barreira perfeita entre o animal em repouso ou o ninho do animal e o ar de fora. Os animais aquáticos também têm maiores chances de sobreviver. O calor se dissipa rapidamente na água. E mesmo que a superfície esteja quente, a temperatura abaixo dela permanece amena. Podem estar vivendo em um verdadeiro inferno, mas o solo e a água estão protegendo alguns animais. E as mesmas barreiras de proteção também resguardam seus filhotes. Os répteis e anfíbios, além de conceberem muitos filhotes de uma só vez, os depositam na água e, em alguns casos, até embaixo do solo. E o que o solo e a água fazem para esses ovos é oferecer proteção contra qualquer tipo de variação de temperatura no ambiente. Acredita-se que muitas aves primitivas tenham sido precoces. Seus filhotes não precisavam de cuidado parental. Um exemplo atual é o maléu, uma ave que incuba seus ovos enterrando-os no solo. Quando o ovo se choca, o filhote sem ajuda encontra a saída já coberto de penas e pronto para sobreviver sozinho. Aves como o maléu seriam candidatas perfeitas para sobreviverem após o impacto de um asteroide. 18 horas após o impacto. A fúria dos incêndios continua. Nos próximos dias, milhões de quilômetros de vegetação serão devastados. A fumaça está lançando bilhões de toneladas de fuligem na atmosfera. Para alguns especialistas, dentro do limite KT, há evidências concretas desses incêndios. Grandes quantidades de fuligem. Levará meses até este material voltar à Terra.
Nesse meio tempo, a fuligem bloqueia a luz do Sol, deixando a maior parte do planeta em plena escuridão. Uma escuridão que irá provocar um grave esfriamento global. Por cerca de 6 meses, grandes regiões do planeta Terra esfriam a ponto de quase congelarem. Um frio mortal. Porém, muitos animais conseguem vencer o frio e a escuridão, fazendo o que os animais de hoje fazem durante o inverno. Todos os répteis, assim como os anfíbios, possuem uma característica-chave que os beneficia tremendamente. É o metabolismo extremamente lento, muito mais lento que o nosso. Dessa forma, eles conseguem sobreviver com pouca comida e também conseguem baixar ainda mais o metabolismo para entrar no estado de hibernação. Então, há populações inteiras de pequenos mamíferos com certos estilos de vida que conseguem viver sob a neve. E eles levam a vida como pequenos mamíferos sob a neve, na completa escuridão. A escuridão e o frio alteram radicalmente a cadeia alimentar dos sobreviventes. Se você é uma planta, precisa da luz do sol. As plantas são isso, as plantas são água, dióxido de carbono e luz solar. Acabe com a luz do sol e não terá mais plantas. Assim, os mecanismos fotossintetizantes que alimentam os ecossistemas terrestre e marinhos são desativados. Mas talvez ainda haja alimentos em abundância. Teria existido uma quantidade absurda de churrasco, contanto que os dinossauros não tivessem sido completamente incinerados e os sobreviventes não se importassem em comer carne bem passada, eles poderiam ter se alimentado das carcaças por um longo período de tempo. Dá para imaginar que grande parte deles com certeza morreu de fome, mas certamente havia comida suficiente para terem sobrevivido e se tornado nossos ancestrais. 24 horas após o impacto. O mundo que antes era dominado pelos dinossauros foi transformado em uma área assolada. A fumaça dos incêndios florestais, juntamente com as partículas e fragmentos do impacto, envenenaram a atmosfera. O ar está contaminado pelos mesmos elementos químicos liberados pelos automóveis e usinas hidrelétricas: cloro, bromo, ácido sulfúrico e ácido nítrico. Esses elementos destroem a camada de ozônio, provocando terríveis chuvas ácidas. O impacto também libera grandes quantidades de gases do efeito estufa, como gás carbônico e metano. Isso equivale a 3.000 anos de queima de combustíveis fósseis modernos. O frio causado pelo impacto dá lugar a um intenso aquecimento global. Levará milhares de anos para o clima se estabilizar e para a Terra ficar livre das substâncias tóxicas. Porém, para muitos sobreviventes, há oportunidades. A extinção de uma forma de vida dá lugar a outras mais adaptadas às novas condições. Se você sobreviveu à primeira hora, ao primeiro dia, ao primeiro ano, e um número suficiente de indivíduos da sua espécie também sobreviveu, talvez 90% da sua espécie tenha sido dizimada, mas 10% sobreviveu. Sua espécie fazia parte do grupo de sobreviventes, e esse grupo quis repovoar a Terra. E o que nós observamos nos 10 milhões de anos que sucedem o limite KT é o começo da evolução no nosso mundo. Um novo começo. Alguns cientistas acreditam que, à medida que as plantas foram ressurgindo, as samambaias estão entre as primeiras que criaram raízes. Pode demorar milhares de anos para as florestas se recuperarem, para os níveis de CO2 baixarem e para a atmosfera ficar livre dos poluentes. Um milhão de anos após o impacto, os répteis e anfíbios que sobreviveram começam a se diversificar,
à medida que as poucas espécies remanescentes evoluem para novas formas. Os mamíferos começam a prosperar. Eles reinam nesse novo mundo pós-apocalipse. Você consegue imaginar que quando eles acordaram após o cataclismo, quando a fotossíntese recomeçou e a luz do sol voltou, tiveram a oportunidade de começar a explorar uma variedade de nichos diferentes que não estavam disponíveis anteriormente. Muitos desses novos mamíferos são ancestrais de criaturas que ainda vivem conosco hoje. E mesmo que a era dos dinossauros tenha acabado, alguns de seus parentes mais próximos ainda resistem muito bem. A cratera de Chicxulub, aquela enorme ferida na Terra, some rapidamente, preenchida por sedimentos marinhos. Por fim, ela desaparece debaixo das selvas das praias e do mar, às margens da península de Yucatán. O asteroide que abriu essa cratera substituiu antigas formas de vida por novas e ajudou a criar o mundo que conhecemos hoje. Os maiores animais antes do impacto tinham o tamanho de um caminhão de mudança. Depois do impacto, encontramos os crocodilos, as tartarugas e os mamíferos. Nenhum sinal dos dinossauros. Então, o que você vê é um ecossistema dominado por grandes animais que transita imediatamente para um ecossistema dominado por pequenos animais. Os maiores mamíferos remanescentes no planeta, na verdade, os maiores animais terrestres do planeta após o limite KT, não eram maiores que um guaxinim. Então existe uma grande diferença entre os animais que habitavam esta região antes do impacto do asteroide e os que habitaram após o impacto. É uma das mudanças mais radicais e profundas no ecossistema terrestre que este planeta já viu. Essa mudança já havia acontecido na Terra. Poderia acontecer novamente? Toneladas de fragmentos atingem a Terra todos os dias. A maioria deles não é maior do que um floco de neve. Eles derretem conforme vão percorrendo a atmosfera. O espaço está repleto de objetos em rota de colisão com a Terra. Cometas, meteoros, asteroides. A NASA identificou e rastreou cerca de 2.000 objetos que são uma ameaça em potencial. Durante os 4 bilhões e 600 anos da Terra, um número incontável de colisões já aconteceu. O evento de Chicxulub não foi o primeiro, nem o último. Alguns cientistas acreditam que um asteroide foi o responsável pelo desaparecimento dos mamutes na América do Norte, há cerca de somente 10 a 14 mil anos. Em 1908, um asteroide de 70 metros de diâmetro despencou na atmosfera da Sibéria. A explosão foi tão forte que destruiu cerca de 2.000 quilômetros quadrados de floresta. Eventos como esse acontecem uma vez a cada alguns milhares de anos. Impactos de asteroides como o de Chicxulub ocorrem somente uma vez a cada 100 milhões de anos. Com milhares de grandes asteroides vagando pelo espaço, é inevitável que mais cedo ou mais tarde, um deles se choque com